Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Eva Domanska. A história para Além do Humano. Organização Taina Marino e Júlio Bentivoglio. Tradução Taina Marino e Hugo Merlo. Este audiolivro é uma versão adaptada da primeira edição do título A História para Além do Humano, de autoria de Eva Domanska e organizado por Taina Marino e Júlio Bentivoglio, publicado pela FGV Editora em 2024. Todos os direitos desta edição são reservados à FGV Editora. A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação do copyright. Lei nº 9.610/98. Os conceitos emitidos neste livro são de inteira responsabilidade dos autores. Mais informações sobre esta obra no site editora.fgv.br. Agradecimentos. Expresso meus sinceros agradecimentos a Taina Marino e Júlio Bentivoglio por me convidar a publicar no Brasil e por suas contribuições na edição e organização deste volume. Gostaria de estender minha sincera gratidão a Estevão de Rezende Martins e Tamara de Oliveira Rodrigues por suas generosas contribuições ao escreverem os comentários para o livro. Sinto-me verdadeiramente honrada por contar com seu apoio. Também sou profundamente grata à editora Fundação Getúlio Vargas por aceitar o livro para publicação. Meus sinceros agradecimentos a Gabriela Clã e Clarissa França por seu excelente trabalho e por terem levado a cabo este projeto. Este volume não teria sido escrito se não fossem meus amigos e colegas da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile e México. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer-lhes sinceramente. Sou excepcionalmente grata a eles por me inspirarem, pelas consultas que com eles fiz e por sua hospitalidade. Sou particularmente grata a Dante Angelo, Patrícia Aranha, Guilherme Bianchi, Eduardo Viveiros de Castro, Marcelo Durão Rodrigues da Cunha, Rodrigo Dias, Júlia Freire, Alejandro Gomes, Hector Hoyos, Maria Inês Lagreca, Taina Marino, Álvaro Matucci, Hugo Merlo, Maria Inês Mudrovicic, Estevão de Rezende Martins, Moira Pérez, Gustavo Polites, Marília Librande Rocha, Leonardo Veloso Lyons, Marcelo de Melo Rangel, Santiago Silvério, Verônica Tosi Thompson, Evelia Trejo, Tamara Rodrigues e Rebeca Villalobos. Gostaria também de expressar meu profundo apreço a Taina Marino e Hugo Merlo por seu trabalho árduo de tradução deste livro. Também gostaria de agradecer a Pascal Rochette por conceder permissão para utilizar sua obra de arte, Espinosa na capa. Gostaria de agradecer a Dipesh Chakrabarty, Paul Arrot, David Gary Shaw, Marek Tan, Zoltán Boldissar Simon e Hayden White, bem como aos revisores anônimos, por seus comentários e sugestões perspicazes que ajudaram a esclarecer alguns pontos dos artigos publicados neste livro. Também sou muito grata aos meus antigos e atuais alunos de doutorado por seu constante apoio, inspiração e comentários: Gabriela Jarzebowska, Jarek Jaworek, Michał Kepski, Joásia Klis, Agnieszka Kloss, Jacek Malczyński, Piotr Zlodikowski, Mikołaj Smikowski, Mônica Stobieka, Tomás Wisniewski e Małgosia Wozinska. Graças a eles, pude me manter em meu estado favorito, aquele de uma pesquisadora que constantemente aprende algo novo, se interessa pelo mundo e continua ávida por conhecimento. Não tem preço a inspiração da qual pude gozar durante nossos seminários doutorais, nos quais muitos dos assuntos em que toco neste livro foram discutidos. Por fim, gostaria de agradecer à minha família pelo aconchego, intimidade e amor. Vários seres não humanos e sobrenaturais dão vida a este livro, animando-o da primeira à última página. Tudo isso foi excepcionalmente importante para moldar meu pensamento em termos de relações, dependências, parentescos, bem como me levaram a pensar em termos de uma ética da convivialidade, do respeito e da reciprocidade. Apresentação: Teoria da História, Antropoceno e Pós-Humanismo. Júlio Bentivoglio, Taina Marino. Ser um historiador não é uma escolha de carreira.
É uma escolha existencial. Hayden White. Eva Domanska é uma das maiores historiadoras e teóricas da história da atualidade e, indiscutivelmente, vincula-se a uma refinada linhagem de historiadores vanguardistas. Sua destacada atuação na área de teoria da história junto à Universidade Adam Mickiewicz na cidade de Poznan e como professora visitante da Universidade de Stanford nos Estados Unidos, tem projetado seus estudos em várias partes do mundo, pois desde os anos 1990 é uma autora que produz pesquisas ousadas e originais, voltadas para o problema da verdade e da representação histórica, do narrativismo e da crítica pós-estruturalista, e que, mais recentemente, de forma inovadora e pioneira, tem desbravado caminhos pouco percorridos acerca do antropoceno e do pós-humanismo, despertando enorme interesse sobre seu pensamento e sua obra em diferentes países. Não resta dúvida de que seu estilo iconoclasta e questionador, associado às suas intervenções em debates seminais, mediante a discussão de temas sensíveis, com erudição e competência, fez com que esta historiadora alinhada nas fileiras da nova filosofia da história, encabeçasse novas perspectivas e abordagens em relação a problemas clássicos ou candentes da teoria da história neste início do século XXI. Firmando-se como uma leitura obrigatória para todos os interessados em conhecer melhor as fronteiras nas quais é travado o debate teórico contemporâneo. Tudo isso permite dizer que Eva Domanska, ao lado dos cientistas sociais renomados como Krzysztof Pomin, Witold Kula, Jerzy Topolsky, Bronisław Geremek, Adam Przeworski ou Bronisław Baskó, já pode ser considerada, sem dúvida alguma, como uma das mais importantes entre os historiadores poloneses de todos os tempos. Graduada no Instituto de História da Universidade Adam Mickiewicz em Poznan, Domanska também obteve lá seu doutorado em História em 1995, sob a orientação de Jerzy Topolsky. Entre os anos de 1992 e 1993, fez um estágio de pesquisa sob a supervisão de Frank Anker-Smith, na Universidade de Groningen, Países Baixos. Logo após sua defesa, Domanska recebeu uma bolsa de pesquisa Fulbright para prosseguir com seus estudos de pós-doutorado em colaboração com Hayden White, na Universidade de Califórnia em Berkeley, Estados Unidos. Desde 2002, Domanska coopera com a Universidade de Stanford, onde ao longo dos anos foi afiliada ao Departamento de Antropologia, Centro de Arqueologia e Departamento de Francês e Italiano, semestre de primavera. Desde 2009, ela é também afiliada ao Centro de Estudos Russos, da Europa Oriental e da Eurásia, CREES, na Universidade de Stanford. Em 2018, tornou-se professora titular de Humanidades em sua universidade natal. Seus estudos inauguraram perspectivas renovadas para se pensar a relação entre as ciências humanas, as ciências naturais e a teoria da história, mediante a defesa de um campo epistêmico mais amplo e integrador da vida, vinculado às pós-humanidades, que ela passou a intitular Humanidades Ecológicas ou Bio-Humanidades. Autora de livros e artigos diferenciados que buscam incorporar o que há de mais recente nas áreas das ciências humanas e sociais, Eva Domanska é membro da Comissão Internacional de História e Teoria da Historiografia, que presidiu entre 2015 e 2022, membro correspondente da Academia Polonesa de Ciências, PAN, e chefe da Comissão de Teoria, História da Historiografia e Metodologia da História, Comitê de Ciências Históricas da Academia Polonesa de Ciências. Entre os anos 2014 e 2016, foi também integrante do Conselho do Programa Nacional de Desenvolvimento de Humanidades na Polônia. Interessada em tendências não convencionais da pesquisa histórica, Eva Domanska tem produzido importantes reflexões que tangenciam a história pós-colonial e decolonial, com ênfase em seus aspectos materiais e ambientais, destacando a relação entre as espécies biológicas e o lugar do não-humano na história, sempre pautada por uma perspectiva crítica não antropocêntrica. Seus estudos também são profundamente orientados por uma abordagem multidisciplinar,
voltados para a construção de um conhecimento do passado que não perde de vista a realidade concreta, procurando ultrapassar as aporias do narrativismo e do pós-estruturalismo linguístico. Com uma abordagem que rompe com as tradicionais barreiras entre os campos do saber, Domanska tem aproximado a história da antropologia, arqueologia, ciência forense, biologia e artes, produzindo estudos no campo que ela denomina humanidades ecológicas. Não por acaso, muitos de seus trabalhos e cursos ministrados conferem um lugar especial aos genocídios e ecocídios praticados ao longo da história. Com uma abordagem sempre característica, Eva Domanska defende que as correntes pós-modernistas e sua influência no pós-estruturalismo se esgotaram já em meados de 2001, uma referência simbólica ao 11 de setembro, devendo ser analisadas não mais como atuais, e sim como uma parte e um passado no interior da história das humanidades. Um passado que, embora ainda tenha adeptos ou produza efeitos, não deve mais guiar os estudos históricos no futuro. Face às transformações do que de fato significa ser humano, é preciso considerarmos como o conhecimento tem se desenvolvido e se modificado juntamente com a evolução das espécies. A transição para uma história pós-humana marca uma situação paradoxal, na época do Antropoceno, da produção de um conhecimento não antropocêntrico do passado como um instrumento de segurança para a adaptação. Domanska, 2011. Diante de novas abordagens, novos atores históricos e novas formas de narrativas históricas, aquela historiadora passou a defender que práticas alternativas e uma concepção alternativa de história teriam se aberto para historiadores e historiadoras neste início do século XXI. Em suas palavras, no contexto das pós-humanidades emergentes, é fundamental que estudemos abordagens relacionadas com o pós-modernismo a partir de uma perspectiva histórica, tratando seus heróis, Foucault, Derrida, Lyotard, Geertz, Sede e White na teoria da história, não como autoridades avant-garde para futuras pesquisas, mas como clássicos do gênero. Esses pensadores e suas metodologias devem ser historicizados e contextualizados. Domanska, 2013. Para ela, a crítica pós-estruturalista e a virada linguística deram sua contribuição às ciências sociais, mas provavelmente foram longe demais ao perder de vista a materialidade do real. Ou seja, para além dos discursos e das representações seria um equívoco desprezar a realidade em si, o aqui e agora efetivo, que também é um horizonte e uma referência angular obrigatórios, ao lado dos sentidos e das narrativas. Em The Material Presence of the Past, Eva Domanska já havia reivindicado um retorno às coisas, criticando a hegemonia do estudo de representações nos estudos históricos. Domanska, 2006. Como comentaram Guilherme Bianchi e Pedro Teles da Silveira. Domanska articulava estratégias para atravessar o pesado fardo da representação na historiografia, tentando revitalizar uma abordagem não centrada unicamente em métodos semióticos ou discursivos, mas capaz de oferecer uma via de acesso à materialidade do passado. Um retorno às coisas, título de outro texto do mesmo ano, possibilitaria o enfrentamento desse problema a partir da consideração dos não-humanos, objetos, animais, plantas, como agentes históricos. Domanska, 2018b. Depois de seus passos iniciais guiados pela nova filosofia da história de Braden White e posterior dedicação ao debate travado com o pós-estruturalismo, Domanska passou a se interessar pela crítica ao antropocentrismo e ao eurocentrismo e pelo processo de potencial deshistoricização do passado. Não resta dúvida sobre o impacto sofrido pela influência dos trabalhos de Eduardo Viveiros de Castro, com seus estudos sobre o pensamento e as cosmologias indígenas, reorientando as reflexões daquela historiadora rumo a uma antropologia ecológica. Domanska, 2019, destacando a existência de uma importante fissura no projeto ocidental da modernidade, devido à centralidade e aos excessos do racionalismo e secularismo europeus, voltando-se para perspectivas indígenas, dos antigos povos primitivos, na qual destaca consciências, pensamentos e práticas multiespécies mais plurais e integradoras, projetando eco-utopias para o futuro.
Segundo ela, este interesse pela utopia está relacionado com minha profunda convicção de que os historiadores devem ser mais orientados para o futuro. Nos últimos anos, temos estado tão sobrecarregados com as discussões sobre memória e trauma, e envolvidos nas chamadas humanidades militantes ou emancipatórias, totalmente presentistas e críticas de tudo, que acabamos colocando o futuro de lado. Agora há uma tendência para recuperar o futuro e criar vários cenários para ele. Domanska, 2018. Ainda assim, a autora destaca que essa virada à utopia não é uma questão de privilegiar ideias ingênuas de reconciliação e consenso, mas sim o caso de se concentrar em fenômenos positivos, que poderiam indicar formas de viver juntos em conflito. Domanska, 2018. Nesse novo direcionamento conferido à carreira, passou a empreender de forma contundente uma crítica ao antropocentrismo, voltando cada vez mais seu interesse sobre a vida biológica e suas conexões com o humano. Uma aproximação que a fez pensar de forma mais radical a existência e a participação do animal e do não-humano na história, ampliando um espaço importante de pesquisa científica das humanidades, voltado para abordagens não antropocêntricas. Não resta dúvida do quanto sua perspectiva crítica do antropoceno foi marcada pela leitura, por exemplo, de Dipesh Chakrabarty. Ela mesma revela que o artigo The Climate of History, for Thesis, reflete sobre o colapso da velha distinção humanista entre história natural e a história humana. Chakrabarty afirma que podemos traçar o seu início com a Revolução Industrial, mas só recentemente, na segunda metade do século XX, nos tornamos agentes geológicos, ou seja, os seres humanos tornaram-se uma força da natureza, tendo um enorme impacto sobre o planeta em uma escala geológica. Ele propõe que os historiadores deveriam falar mais sobre as espécies e sua extinção em massa. Domanska, 2010. Para essa compreensão radical dos vínculos existentes entre as espécies, Domanska retoma o mundo da vida, mas agora desprovido da centralidade da razão e do humano, pensando em instintos, naturezas e comportamentos ecobiológicos como constituidores do real. Isso explica sua adesão a um projeto radicalmente interdisciplinar que reivindica formas mais intensas de cooperação entre as humanidades, as ciências sociais e as ciências da vida, ou ainda entre as ciências naturais, as ciências cognitivas e as neurociências. Para Eva Domanska, um novo paradigma teria se inaugurado nas humanidades desde meados dos anos 1990, inspirado pela biologia e pelos avanços da tecnologia, e sua principal tarefa tornou-se o combate contra a centralidade histórica e epistemológica do homem europeu no pensamento ocidental. O que eu chamo aqui de antropocentrismo é a atitude que apresenta a espécie humana como o centro do mundo, desfrutando de hegemonia sobre os outros seres e funcionando como senhores de uma natureza que existe para servir às suas necessidades. Esta atitude conduz ao especismo, atribuição de valores ou direitos diferentes aos seres com base na sua pertença à espécie, e está relacionada com o tipo de discriminação que é praticada pelo homem contra outras espécies. Idealmente, um paradigma não antropocêntrico procura descentrar os seres humanos e concentrar-se nos não-humanos como objetos de investigação, muitas vezes, independentemente das suas relações com os seres humanos. Domanska, 2013. A partir da identificação desse novo paradigma dentro das humanidades, Eva Domanska propõe uma nova agenda de pesquisa denominada Humanidades Não Antropocêntricas, ou Pós-Humanidades, que podem ser definidas como um conjunto institucionalizado de tópicos de pesquisa, técnicas e interesses que deriva seu ethos do movimento intelectual e postura ética chamado de pós-humanismo. Esta postura ética pode ser entendida como uma variedade de abordagens que reaviva o legado das ciências humanas após o humanismo, buscando linhas não... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.